Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa pinturinha hoje? Lembra do nosso risquinho? Pronto, vamos colorir um pouquinho hoje, né? Eu tô usando aí areia. Eu vou passar uma porção aí de areia. Você pode estar usando areia, palha, amarelo bebê. Vai dar certo do mesmo jeito, tá certo? Eu vou fazer aqui uma base com areia. O branco também dá certo, caso você não tenha nenhum desses tons. Eu vou fazendo uma base, né? Para eu colocar um tom mais escurinho, pra gente ganhar aí uma sombra. O que que eu tô fazendo? Colocando umas borrifadinhas de água para eu fazer essa tinta, esse esfumaçado aí de fora, penetrar melhor no meu tecido. Não ficar assim, a tinta muito superficial. Fazer ela grudar mais ao tecido, né? Porque a parte de fora, o esfumaçado, essa região de fora, fica bem pouquinha tinta. Se a gente não fizer alguma coisa para que ela se prenda ao tecido, ela vai acabar saindo com o tempo, a gente lavando a nossa pinturinha, o nosso tecido vai apagando, vai saindo. Vou fazer esse esfumaçado com areia por toda essa região, mas observe, né, toda essa região de fora, mas o de fora da minha flor principal, esse amor perfeito, e assim, eu tô fazendo só nas regiões mais profundas. Observe que eu não estou, né, dando a volta inteira das pétalas, das folhas, não, só para a região mais central do desenho. Aí, puxar um pouquinho mais, fazendo uso de um pincel grande aí. Esse é um pincel número 16, bem cortado, lixado. Pincel número 14, 16, vai tá bom para fazer esse trabalho, viu? O tamanho desse desenho, eu sugiro que imprima numa folha A3. Observe que eu vou sempre umedecendo essa região de fora, onde fica o esfumaçado. Se você tem medo de trabalhar colocando água aí, né, no seu tecido, use o incolor. Você passa primeiro o incolor, depois você vem colocando as tintas, fazendo esse esfumaçado aí nessa parte de fora que vai segurar bem, tá bom? Porque o seu tecido vai estar umedecido pelo incolor. Essa tinta, pouquinho que seja, ela vai se grudar. Todas essas partes assim mais profundas, vou colocar esse areia, fazer essa primeira parte. A gente vai pintando bem a parte de dentro e esfumaçando para essa região aí de fora, tá? Agora, com o verde bandeira, esse meu verde bandeira, ele não está do jeito que vem, a gente compra ele. Eu gosto de ter 2 potinhos de verde bandeira. Um, ele puro, né, como a gente costuma comprar, e outro com uma pincelada boa de preto. Pego uma boa porção de preto, coloco dentro dele, para que ele fique esse verde assim mais escuro. No caso, esse aí, olha, é o verde bandeira com uma porção de preto. Não é muito preto, vamos dizer que seja tipo esse pincel aí mesmo, pincel número 16, com uma boa pincelada de preto que eu pego e coloco dentro da minha tinta, misturo, né, e deixo lá para eu ir usando. Eu acho que esse verde bandeira com um toque de preto, ele fica mais bonito. Observe os pontos onde eu estou colocando. Aquela região mais adentro é o ponto, ou são os pontos onde eu estou escolhendo para distribuir esse verde bandeira. No lugar que eu coloquei mais tinta, foi só essa região mais profunda mesmo, mais central do meu desenho. O restante foram basicamente sujeirinhas de pincel. Como o tecido está umedecido pelo areia que a gente colocou anteriormente, se prende bem, né? Se pega direitinho e se espalha muito fácil, muito rápido esse verde bandeira. Eu coloco a mão assim da frente porque tira um pouco da luminosidade e eu consigo enxergar melhor as falhas na pintura. Aí a gente vai fazendo correção para não ver depois. Não ter problema depois. Agora eu peguei aí novamente o areia, vou encher essas 2 folhas completamente. E com o verde oliva,
eu venho olha, colocando um pouquinho assim em volta, na parte de baixo, mais a pontinha mais, e que um contorno em volta da minha folhinha. Vou mesclando esses tons, deixando que o areia ainda apareça bem no centro da folha. E observação, as folhas eu vou pintar assim diferentes, né? Eu não vou pintar todas iguais. Esse verde oliva, ele pode ser substituído por um verde que você goste, o que você tem na sua casa. Caso você não tenha o verde oliva, pode colocar o que você tenha. Assim como o verde bandeira, você pode estar substituindo aí por um azul, vinho, uva, violeta, um tom que você goste para estar fazendo o fundo aí para sua pintura, tá certo? Olha como eu vou colocando esse verde oliva, pouquinho em cima dessa folhinha que eu quero ela mais clarinha. Essas outras, quero mais escura, pintei inteira com verde oliva. Agora, com areia, eu coloco um pouquinho de luminosidade, principalmente para a região mais central. Essas outras serão pintadas do mesmo jeito, tá? E veja, essa outra eu vou deixar ela escura mesmo, nem coloquei o areia. Aí, eu pintei todas essas outras do mesmo jeito que as primeiras e vou colocar um pouco de luminosidade, olha, aí do lado, de um lado de minhas folhinhas. Você não precisa colocar luminosidade para todas, viu? O outro lado, deixei aquela lá só com o verde oliva, principalmente porque essas folhinhas elas não são detalhadas. Isso aí é aquamarina. Com aquamarina, eu vou preenchendo aí essa pétala, eu vou pintar ela, como você viu lá no início, eu vou pintar bem colorida a minha flor. Então, eu vou começando aí com a aquamarina. Vamos puxando aí esse tom aí por cima. Não precisa preencher de tudo, né? Se você encher isso aí tudo, vai ficar mais escurinho do que, pelo menos, a minha pintura. Mas vai do seu gosto. Quanto mais clarinho você quiser, menos você preenche com aquamarina. Se você não tiver aquamarina, você pode usar outros tons. Outro tom que tenha esse toque mais, essa mistura meio de verde e de azul, né? Que esse aquamarina. Observe que eu tô deixando mais esfumaçado a parte de fora para receber a outra tinta. Essa outra tinta pode ser o branco normal. No caso, eu vou usar aí o branco metálico, tá bom? Eu vou trazer um pouco de brilho para cima dessa minha pinturinha. Mas o branco metálico, ele tem sim um brilho, mas é aquele brilho mais discreto que a gente coloca aí em cima, não vai ficar muito forte, muito chamativo. Fica bem delicado. Vou terminar o preenchimento disso aí com o branco metálico e vou fazer esse preenchimento riscando. Essas duas tintas, elas são bem transparentes, né? Elas se deixam marcar muito forte por outros tons. Como as duas são assim bem transparentes, então não vai ficar muito riscado, uma não vai marcar demais a outra. Mas ainda não tá pronto, depois ainda vem um pouquinho de preto aí em cima. Veja que a gente olhando, a gente percebe que tá um tanto riscado a pintura da nossa pétalazinha. Vou fazer essa outra do mesmo jeito. Agora, para essa segunda camada de pétalas, né, eu vou trazendo uva. Você usa aí o vinho, você usa o vermelho carmim, caso você não tenha aí uva para colocar. Você usa algum tom que seja assim mais escurinho, vai ficar bom também. Vamos
preenchendo grande parte dessa região aí de dentro, mas não tudo, igual a gente fez nas primeiras pétalas, na pintura das primeiras pétalas. Olha o quanto eu tô trazendo. Quanto mais escuro você quiser a sua pétala, mais você vai puxar do uva. Quanto menos você coloca, menos uva e mais o branco metálico ou branco mesmo, tá certo? Isso que eu tô usando aí agora é o branco, branco mesmo. Porque o branco metálico, ele não vai me dar o que eu preciso de luminosidade em cima do uva, que ele é muito escuro. Mas eu vou colocar, claro, um pouco também do branco metálico para trazer o brilho que eu quero, viu? Essa região aí eu vou encher com branco. Eu não lavo meu pincel. Se você perceber que tá ficando um pouquinho manchadinho, né? Tem um toque do uva, porque eu não lavei o pincel. Eu quero mesmo aproveitar essa tonalidade, até porque eu vou trazer ainda um pouquinho de uva aí pra cima. Vai ficar totalmente branco essa dobrinha. Faz o preenchimento, coloca um pouquinho de uva nessa região embaixo para dar uma esfericidade. Pronto. Agora, a gente pode distribuir aí em cima um pouco, né, do branco metálico. Olha só. Eu vou colocando também riscadinho. Sempre eu vou colocando um tanto riscado a minha pintura, mesmo que ela não apareça muito. Vou colocando pelas bordas aí e puxando sempre deixando riscado. Claro, eu não vou colocar só para essa dobrinha, né? Vou colocar para essa outra parte maior também, pelas bordas. Esse cantinho aí, né, o encontro entre a dobrinha e a parte de dentro, ela é mais delicada. Qualquer coisa você pode pegar o pincel zero para estar arrumando ela, viu? Para não borrar. Aí o branquinho metálico, sempre puxando ele, riscando ele aí em cima. E a outra pétalazinha eu pintei igual. Preenchi com amarelo limão. Veja que eu preenchi quase toda essa região de dentro com amarelo limão, foi? Agora eu vou pegar o branco e vou sair fazendo o acabamento que eu fiz do mesmo jeito nas outras pétalas. Olha só. Vou colocando, vou puxando, estendendo para cima desse amarelo limão. Eu vou colocar inicialmente o branco, porque eu quero ganhar mais luminosidade, eu quero deixar uma mistura tipo amarelo bebê, amarelo branco, amarelo bebê, amarelo limão. Ou seja, trazendo uma luminosidade maior para cima desse amarelo limão, que de fato ele é um tanto mais forte. Vou colocar lado a lado branco e essa dobrinha eu vou encher ela totalmente de branco. Olha só que eu tô riscando, né? Vou puxando, deixando riscado, sem a preocupação de emendar muito as tintas. Essa parte do meio, ela levará um preto, a gente não precisa se preocupar muito não, por enquanto. Não precisa lavar o pincel. Se ficar um pouco amarelada a pintura dessa dobrinha, que eu tô fazendo ela inteira com branco, não tem problema. Até porque a gente precisa colocar um pouquinho mesmo de amarelo aí, igual a gente fez nas dobrinhas dessas outras pétalas da parte de baixo. Que colocamos o vinho, foi? No caso dessa aí, eu vou colocar o amarelo. Ela é bem colorida, mas, no entanto, as cores não ficam assim, uma tão distante da outra, embora seja, mas não fica uma boa harmonia, não fica ruim esses tons para uma única flor. Foi um pedido que eu recebi, a colega nossa mandou é uma pintura de uma unha que ela colocou, para eu ver, para ver se eu conseguia desenvolver no tecido
Ela queria pintar no tecido, não só na unha, mas no tecido também, queria uma ajuda nisso. Então, eu tô fazendo aqui. Isso aí é o branco metálico. Por todas essas bordas, né, todo em volta, eu vou distribuindo esse branco metálico, eu vou colocar ele riscando, igual fiz nas outras. Você deve perceber que a pintura é bem simples, bem tranquila, todas as pétalazinhas foram feitas da mesma forma, tanto que fiz uma com vocês e a outra fiz sozinha, não tem muito o que fazer. Até porque é uma pintura mais riscada, a gente precisa se preocupar mais em deixar o pincel assim de lado para ganhar esses risquinhos aí em cima. Olha só, de base, né, de sombra, de luz para as cores assim, para os tons das pétalas da nossa flor já está pronta. A gente precisa agora de um pouco de preto para trazer uma profundidade, detalhes. E esses risquinhos de grafite que sobraram, depois eu posso estar reforçando aí o branco metálico mesmo para cobrir eles melhor, deixar uma cobertura melhor feita quando secar, porque agora que tá bem úmido eu vou colocando e não vai pegando muito bem, não vai cobrindo, fazendo uma cobertura muito boa. Vou passar aí, olha, esses risquinhos que estão bem marcados, eu vou fazê-los com preto, tinta só de um lado do pincelzinho ou um pincelzinho número 0. Se você fizer com o pincel número 0, você deixe para fazer depois. Primeiro você faz o esfumaçado com preto, depois você coloca os risquinhos. Porque quando a gente faz esses contorninhos com o pincel 0, ele deixa um excesso maior de tinta. Então, na hora de você esfumaçar esse preto aí em cima, vai ficar muito escuro, tá? Olha só, tô esfumaçando, pintei aquele pedacinho com preto. E então, eu esfumacei um pouquinho para as laterais. A sujeirinha do pincel, eu tô colocando aí, ó, embaixo dessa dobrinha, deixando uma sombra. Mas não tem tinta no meu pincel, tem só a sujeirinha que sobrou mesmo. Daquela região que eu estava pintando, viu? Bem pouquinho, cuidado para você não colocar muito preto aí que vai ficar estranho. Essas outras pétalas também receberão preto. Essa parte bem central, a gente coloca uma quantidadezinha até maior e sai fazendo os risquinhos, puxando para a parte de fora. Olha só. Aí embaixo vai dar para você ver melhor, uma vez que é mais suave a tonalidade. Eu escureço um pouco com preto e saio fazendo os risquinhos, ó, ao longo da minha pétala. Essa pintura fica com um brilho assim bem suave, bem delicado, fica bem bonita. Eu não sei se dá para perceber aí em casa, mas fica bem bonitinha essa flor, essas tonalidades com essa mistura do branco metálico, fica bem interessante, tá? Para acabamento, eu vou colocar umas batidinhas, pouquinha coisa em cima com branco mesmo. Pode ser com branco metálico ou com branco normal. Você vai ver o que você quer na sua casa. Sugiro que coloque o branco metálico. E a nossa florzinha fica pronta. Vamos fazer um acabamento em volta e pronto. Eu vou fazer com os arabescozinhos. Ou seja, vindo de fora para dentro. A parte de fora fica mais enlarguecida e a parte de dentro fica mais fininha, vai sumindo aí para a região de dentro. Você pode colocar isso aí ou não, pode colocar uns calinhos secos, flores de batidinhas, enfim, você pode enfeitar esse em volta como você gostar. Vou colocar só esses poucos detalhes, mais discretos mesmo, e apenas isso. Só mais um pouquinho deles.
quantidade você decide aí na sua casa, tanto que eu nem coloquei no risco, é opcional. Se você vai colocar, o que você vai colocar e quanto você vai colocar, é bem a seu gosto. A maior quantidade de tinta eu deixo que ela se prenda nessa região de fora e depois eu vou suavizando o peso da minha mão sobre o tecido, né? Para que vá ficando mais fininho, mais discreto. Colocar também embaixo. Tô achando o espaço um tanto vazio. E é isso, gente. Olha só o nosso desenho todo prontinho. Para hoje é isso. Logo mais eu trago uma nova ideia. Beijos, até mais.